Povo abençoado, o Senhor Jeová Elohim, o Senhor Jeová Tsabaoth, o Senhor, o comandante dos exércitos do céu, o Senhor Jeová Elolam, o Deus eterno, que você vê no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 33, Elion. Ele falou comigo nesta noite, povo abençoado, em uma conversa muito tremenda, uma conversa que diz respeito à vinda do Messias, e é por isso que nós demoramos mais para darmos tempo ao outro lado da terra, onde ainda é noite, para que eles possam acordar, para que amanhã venha até eles, nos Estados Unidos, Canadá, América Central, América do Sul e todo o hemisfério ocidental, que ainda estava no período noturno, para que eles também recebam a oportunidade de ouvir o que o Senhor Jeová disse. Bem, nesta noite passada o Senhor falou comigo de uma forma muito tremenda, de uma forma chocante, em uma conversa a respeito da gloriosa vinda do Messias e a respeito da necessidade da Igreja de Cristo se preparar globalmente em toda a terra, que cada cristão, cada crente cristão receba a oportunidade de se preparar para a vinda do Messias, a vinda do Rei, a vinda do Redentor, a vinda do Salvador, a vinda do Cristo do Senhor, o retorno do Cristo para levar a igreja. Que cada igreja receba a oportunidade de saber e estar ciente de que o Messias está vindo, e que cada nação receba esta chance de ouro, de estar ciente e preparada para a gloriosa vinda do Messias. E então, nesta noite passada, Deus Pai, Jeová Elohim, me visitou de uma forma muito poderosa para falar comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias e os eventos que vão acontecer nesta hora, que vão realizar e materializar-se nesta hora da contagem regressiva da vinda do Messias, e também os eventos que irão acontecer e que têm implicações em relação à dispensação de quando a igreja tiver sido levada embora. E então, nesta noite passada, o Senhor Jeová me mostrou os seus dois tremendos profetas. E é surpreendente porque você pode ver que um é ligeiramente mais alto que o outro. Eu posso ver as vestes deles. Eles estão vestindo a mesma roupa, mas um deles está vestindo uma jaqueta que é um pouco mais elevada. Então você pode ver a diferença em altura dos dois. E então um dos dois dá um passo adiante, quando o Senhor o comanda. E o Senhor o comanda. Ele comanda um dos dois tremendos principais e profetas que agora estão navegando a igreja em direção à vinda da igreja, da vinda de Cristo. E ele comanda um deles para ferir a terra com uma praga. E todos nós sabemos quem que é este. Então ele fere a terra com uma praga, quando Deus Pai, exatamente como Deus comandou que ele fizesse nesta noite passada. Então, quando um dos dois que estava naquele lugar e deu um passo em direção ao Senhor e foi comandado pelo Senhor Deus, o Senhor Jeová Yahweh, Jeová Elion, para ferir a terra com uma praga,
ele feriu a terra com uma praga, enquanto que o outro ficava lá atrás esperando, assistindo. E então, imediatamente, eu vi uma tremenda praga atingir a terra. Então, eu agora posso ver, eu estou vendo pessoas que são de pele branca. Há uma praga vindo à terra, povo amado. E agora mesmo, enquanto eu estou falando com vocês, eu posso ver pessoas que têm pele clara, pele branca, provavelmente você os chama de brancos, e eu vejo que a praga começa naquele lugar, e eu vejo que eles têm cabelo longo, e então, quando o poderoso profeta do Senhor fere a terra com uma praga, como foi comandado por Jeová Yahweh, eu vejo as crianças. Eu vejo as crianças caírem no chão e começar a ficar enfermos, muito enfermos. Exatamente neste momento, eu vejo uma praga vindo à terra, uma tremenda praga, e eu vejo pessoas de pele branca. E é deste lugar onde a praga começa, depois que o Senhor comandou um dos seus 2 tremendos profetas para ferir a terra com uma praga. E eu vejo as crianças, eu vejo crianças de pele branca, pele muito clara, se você quer dizer assim. Eu vejo que eles têm cabelo longo, eu vejo que eles estão caídos do lado, eles estão caídos, virados de lado, e eu vejo que eles se tornam muito enfermos, muito doentes e muito magros. O emagrecimento deles é dramático, porque eu estou vendo-os com os meus olhos agora. Eles eram grandes e agora eles encolhem e tornam-se muito magros, muito magros. E então eles começam a vomitar. Eles começam a vomitar, e então, quando eu corro lá de novo, eu vejo que eles morreram. Então, há uma praga vindo à terra, povo amado. Nesta noite passada, o Senhor Jeová, o Senhor Deus, falou com os seus 2 mais poderosos principais de Apocalipse, do livro do Apocalipse, aqueles que ele enviou à terra neste tempo para navegar a igreja para uma saída segura, para dentro da segurança do céu. E então eu vi que dos 2 profetas, um deles que estava lá deu um passo à frente, e então o Senhor comandou a ele. Eu posso ver que eles têm alturas diferentes, os 2 profetas, e eu pude ver as vestes. Eles vestem a mesma roupa, mas eu posso ver que o de um deles, aonde acaba a altura da jaqueta, do casaco, é um pouco mais alta. Então você pode ver a diferença na altura deles. E eu posso ver que um deles tem a pele um pouco mais clara. E então o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Israel, comandou aquele que deu um passo à frente para ferir a terra com uma praga. E quando ele feriu a terra como foi ordenado a ele pelo Senhor, então eu vejo uma praga vindo à terra. Hoje é 20 de novembro do ano de 2018 e eu vejo
A praga que ela começa em uma nação onde as pessoas são de pele clara, de pele branca, e eu vejo essas crianças que foram feridas, e eles estão deitados, com o cabelo deles é longo, talvez o cabelo um pouco mais claro, mas de qualquer forma é um cabelo longo, deitados, e eles se tornam muito enfermos. Você pode ver que eles emagrecem muito rapidamente. É muito dramático quando você vê a perda de peso. Eles emagrecem, definham rapidamente, tornam-se muito magros, e então, enquanto eu corro, eu dou uma volta para supervisionar a terra. Quando eu volto, eu vejo agora que eles começam a vomitar. E quando eles vomitam, enquanto eles vomitam, eles morrem. Então, povo amado, o Senhor ordenou aos seus 2 profetas para ferir a terra com uma praga. Há uma praga que está vindo à terra. Uma praga muito séria está vindo à terra, povo abençoado. E este é um tempo muito chocante, porque este tempo fala muitíssimo a respeito da dispensação da vinda do Messias. E então a dispensação depois da vinda do Messias. Eu vou começar lendo o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 6, onde ele diz: E foi-me dado um caniço, uma cana, semelhante a uma vara. E me foi dito: E meça o templo de Deus e o altar, com os seus adoradores lá dentro. Então, meça os adoradores também. Versículo 2 ele diz: Mas exclua o átrio exterior, Apocalipse 11, 2, mas exclua o átrio exterior e não meça, porque ele foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Versículo 3 ele diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão eles estão diante do Deus de toda a terra. Versículo 5: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer um que tentar fazer mal. Ele tem que morrer. E eu vou repetir: tem que morrer. Versículo 6, ele diz: Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E eles têm também poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas vezes quantas quiserem, como eles quiserem. Povo amado, vocês estão muito cientes que neste Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 6, que eu li, está relacionado com esta conversa que o Senhor acabou de falar, com este comando, quando ele os comandou para ferir a terra com praga. E eu vejo uma praga atingindo as crianças de uma forma muito poderosa, muito horrivelmente, muito severamente. E nesta leitura de Apocalipse 11, versículos 1 a 6, você pode ver muito claramente que isto fala, isto projeta o tempo, isto aponta em direção ao tempo quando a igreja já tiver sido levada embora. Este
escritura em Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 6, está relacionado com esta conversa do Senhor Deus, Jeová Yahweh, Jeová El Gibor, o Deus poderoso, Jeová Eloheinu, o Senhor nosso Deus, Jeová Shammah, Jeová Mekadishken, Jeová Elohim Hosseinu, Adonai. Esta conversa que está relacionada com Apocalipse capítulo 11, versículo de 1 a 6, é o ângulo e a dimensão de Apocalipse capítulo 11, projetada nesta conversa, é que esta escritura de Apocalipse 11, de 1 a 6, fala a respeito da dispensação depois que a igreja tiver sido arrebatada para dentro da segurança do céu. Entretanto, por que então o Senhor agora está falando com vocês? A igreja agora na terra, esta geração, a respeito da praga, de ferir a terra com uma praga. Por que é que Ele está me enviando para ferir a terra com uma praga? Então você entende que o Senhor está no processo de identificar as suas duas testemunhas de Apocalipse 11. Ele está deixando muito clara a identidade deles, e é aí onde a identidade deles está inserida. Apocalipse 11. A autoridade e o poder que eles têm, e o Senhor está usando este momento antes da igreja ser levada embora, para poder deixar muito claro para todos os habitantes da terra que esta é a identidade deles, esta é a capacidade deles, esta é a autoridade deles, este é o poder que eles têm que possuir. E ao fazer isso, então até mesmo a igreja também está muito ciente de que o tempo acabou, porque o Senhor agora está preparando para a dispensação depois do arrebatamento da igreja. Quando você olha no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 3. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. 15, versículo 3. E ele diz: abram em Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Eu vou ler a partir do versículo 1. Ele diz: eu vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. São últimas porque aqui a ira de Deus é completa. No versículo 2 ele diz: e eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Eles estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, isso é muito poderoso, porque neste lugar agora você pode ver que pouco a pouco o Senhor está começando a abrir a identidade dos dois, que vocês registraram na reunião, que vocês viram em Nakuru, juntos, os 2 temíveis profetas que estão andando aqui. E ele agora está conectando, ele está conectando-os
aos eventos de Êxodo, os eventos no Egito, onde um deles, na sua identidade, ele tem a capacidade e o poder e a autoridade, foi dado a ele para ferir o Egito com pragas, tantas vezes quanto quisesse. Então agora você pode conectar. Então o Senhor está fazendo tudo isso para trazer à tona, para trazer à realidade a identidade dos dois servos que vocês registram todas as vezes que vocês vão às reuniões e vocês veem os dois ministrando juntos. Vocês veem que eles têm alturas diferentes, eles têm personalidades diferentes, eles têm aparência diferente algumas vezes. E algumas vezes fazem coisas diferentes e algumas vezes a mesma coisa. Mas vocês podem ver que eles são totalmente diferentes. Então agora o Senhor comanda um deles nesta noite passada para ferir a terra com uma enfermidade. Para ferir a terra com uma praga. E vocês se lembram que aquele mesmo é o mesmo que foi ao Rio de Janeiro, no Brasil, quando ele feriu o Brasil com Zika vírus. E então, ele foi até São Paulo, e ele foi a uma das maiores igrejas no Brasil, em São Paulo, e feriu o Brasil com Zika vírus. E então ele foi às montanhas e feriu a terra em uma montanha em São Paulo, e ele então ali feriu a terra. Ele feriu a terra com o Zika vírus, uma praga. E você pode dizer que ele é o mesmo que veio ao vivo na rádio aqui, ao vivo nesta rádio, e feriu a terra com o vírus da ebola, que ainda é uma história em desenvolvimento, desde que aquela profecia foi dada, e então se cumpriu. Vocês agora podem distinguir os dois. E eu li para vocês o livro do Apocalipse 15, dos versículos 1 a 3. Então você começa a conectar e começa a entender que, baseado na identidade deles, as marcas da identidade deles, a capacidade e a autoridade e o poder e o mandato que é dado a eles, então você pode conectá-lo com Êxodo, onde ele feriu o Egito. O livro do Apocalipse, capítulo 9, povo amado, versículos 20 e 21. Apocalipse 9, versículo 20 a 21. Olha o que ele diz. Ele diz: o resto da humanidade, Apocalipse 9, 20 e 21. Ele diz: o restante dos homens que não foram mortos por estas pragas, ainda não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra, ídolos que não podem ver ou ouvir nem andar. E eles não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos e corrupção. Então vocês veem muito bem, povo amado, ele está estendendo isto para vocês. Ele está abrindo isto para vocês. E vocês podem também pegar em Apocalipse 16, versículos de 2 a 4 também. Então você começa a entender a identidade dos dois profetas
que eles têm e um agora, ele dá um passo à frente e é dado a ele o comando para ferir a terra com praga. Lembre-se que ele feriu a terra com ebola, ele feriu a terra com zika vírus e recentemente ele feriu a terra com uma enfermidade que ele descreveu como bolhas, que virá sobre toda a terra, bolhas, e que elas, quando estouram, elas se formam uma úlcera e elas se tornam escuras sobre a pele. É uma enfermidade massiva e insuportável que vai ferir a terra. Mas o mais importante agora é que você começa a entender que eles têm um papel. E o papel deles se estende além desta dispensação. Quando agora a igreja tiver sido conduzida, quando eles, os profetas, conduzirem a igreja para dentro da segurança do céu. E então há um teatro, uma cena de guerra que se desenvolve aqui. Então ele está dizendo que eles têm autoridade e poder, a capacidade e a missão de ferir a terra com pragas tantas vezes quantas quiserem. Por quê? Porque os habitantes da terra começam a adorar a besta. Toda a terra entra em adoração de ídolos, em adoração satânica. Toda a terra entra em adoração satânica, adoração de ídolos, e se recusam a se arrepender. E eles vão por toda a terra. Então os profetas do Senhor vão por toda a terra, dizendo ao povo da terra: não adorem a besta, o Senhor é Deus, adorem somente o Senhor. Então eles se transformam na luz santa, dentro daquelas trevas. Mas neste processo, os habitantes da terra não ouvem. E se você ler cuidadosamente, você vê que eles têm um papel maior, que eles voltam mais tarde, nesta missão muito misteriosa de Deus, para purgar a terra da adoração demoníaca, para purgar a terra, para purificar a terra da adoração a ídolos, para que toda a terra possa adorar somente o Senhor, povo amado. E então, nesta hora, ele está usando esta profecia e o cumprimento da zika vírus, a praga e a ebola e aquele que lhe deu recentemente. Então, agora, uma outra praga está vindo para atingir as crianças. Ele está usando isto sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ambiguidade, para claramente identificar os dois e a missão deles, e para fazer ressoar este alarme nos ouvidos da igreja, e para dizer para a igreja: olha, o Senhor, o Deus do céu, Ele agora está preparando os seus principais, que vão agir, que serão os atores principais na dispensação além do arrebatamento. Então preparem-se. Ele está se preparando para a dispensação depois que a igreja tiver sido levada embora. E isto só pode te dizer que o tempo acabou. Os degraus já desceram. Fiquem prontos
Aprontem-se, preparem-se em justiça, abandonem o pecado, arrependam-se e recebam Jesus e entrem para dentro da segurança da eternidade com Deus, a segurança do céu. Fiquem fora disto. O Messias está vindo. Prepare o caminho, povo amado. O Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. E vocês sabem muito bem que em Lima, Peru, ele identificou o outro, aquele outro dos dois profetas. Este é um tempo tremendo e histórico na história da igreja. Obrigado, muito obrigado. Baruch Hashem.